Alguma vez passou pela cabeça como é que a gente consegue respirar normalmente lá em cima, a 10.000 metros de altitude, onde o ar é, bom, quase inexistente? Hoje, a gente vai dar uma olhada de perto nesse sistema invisível que nos mantém seguros dentro de uma verdadeira bolha de ar no céu. É uma maravilha da engenharia que está ali, trabalhando o tempo todo, sem que a gente nem perceba. E a grande pergunta é essa, né? A 35 mil pés de altura, o ar é tão rarefeito que seria simplesmente impossível respirar. Então, por que ninguém desmaia? Como é que se consegue viajar por horas, com total tranquilidade? A resposta é bem surpreendente. Basicamente, o avião nos engana. Isso mesmo. Ele cria o próprio ambiente, uma bolha pressurizada que simula a atmosfera que seria encontrada no topo de uma montanha, ali por volta de 2.400 metros. Super confortável e totalmente respirável. Mas como é que essa mágica acontece? Para a gente entender isso, vamos seguir um roteiro. Primeiro a ideia geral, a tal da bolha no céu. Depois, como o ar é controlado, quais são as peças que fazem o trabalho pesado, as medidas de segurança e, no final, por que tudo isso é tão, mas tão crucial. Ok, primeiro ponto. É preciso entender o tamanho do desafio. Lá fora, do lado de fora do avião, as temperaturas são congelantes, a pressão do ar é baixíssima, é um ambiente totalmente hostil à vida. E aqui dentro? Bom, o avião precisa criar e manter um verdadeiro oásis, uma atmosfera perfeita. E o coração disso tudo é o CPCS, o Sistema de Controle de Pressão da Cabine. E aqui vem o pulo do gato. A função principal dele não é empurrar ar para dentro, e sim controlar, com uma precisão absurda, o ar que sai do avião. Parece estranho, né? Mas o segredo todo está num vazamento controlado. Essa é a chave de tudo. A genialidade do sistema está toda nessa ideia, a arte do vazamento controlado. Quer uma analogia? Pensa num balão de festa. Para manter ele cheio, com a pressão certa, não precisa ficar soprando sem parar. É só controlar direitinho a abertura por onde o ar escapa. É exatamente isso que o avião faz. Olha só como essa dinâmica funciona. De um lado, o sistema de ar-condicionado que vem lá dos motores está o tempo todo injetando ar fresco e limpo na cabine. É um fluxo constante, sem parar. A mágica do CPCS acontece do outro lado. Ele gerencia com precisão milimétrica o quanto desse ar pode escapar. A pressão que a gente sente lá dentro é o resultado direto desse equilíbrio. No fim, a física é até bem simples. Se entra mais ar do que sai, a pressão sobe. Se sai mais ar do que entra, a pressão desce. O trabalho do CPCS é ficar fazendo microajustes nessa torneira de saída, milhares de vezes durante um voo, para manter a pressão sempre perfeita. Certo, mas quem é que faz esse trabalho tão preciso? Quais são as peças? Vamos conhecer agora o cérebro e os músculos por trás dessa operação tão delicada. O sistema todo se resume a 3 componentes principais, que trabalham numa sincronia perfeita. Temos as válvulas de saída, que são as portas por onde o ar sai, as unidades de controle, que são os cérebros, e uma unidade de sensor remoto, que funciona como um plano B para garantir que tudo dê certo. As válvulas de saída, as OFVs, são a parte física, a força bruta da operação. Dá para pensar nelas como portões, só que com uma precisão incrível. Geralmente tem uma na parte da frente e outra na parte de trás do avião. E é a precisão milimétrica com que elas abrem e fecham que determina a pressão exata dentro da cabine a cada segundo. Cada uma dessas válvulas tem o seu próprio cérebro, a VCU, e é aqui que a engenharia de segurança fica brilhante. Cada VCU tem 2 canais de controle totalmente independentes, e cada válvula é movida por motores duplos. É redundância em cima de redundância, para garantir que o controle nunca, jamais falhe. E falando em segurança, ainda tem mais uma camada. Essa é a RSU, a unidade de sensor remoto. Pensa nela como o step do sistema. Se o sistema principal que mede a pressão falhar, por qualquer motivo que seja, a RSU entra em ação na hora, fornecendo dados de backup para que os cérebros continuem trabalhando perfeitamente. Mas mesmo com toda essa automação e com toda essa redundância, ainda existe uma última camada de proteção. Uma rede de segurança totalmente mecânica feita para proteger a estrutura do avião contra qualquer extremo. E essa rede de segurança são 2 tipos de válvulas de alívio, as de pressão positiva e as de pressão negativa. O mais incrível delas é que são puramente mecânicas. Elas funcionam com base na física, sem precisar de nenhum comando eletrônico de nada. Fica fácil entender como elas funcionam. No caso da esquerda, tem pressão demais dentro do avião? Se a pressão interna ficar perigosamente alta,
As válvulas de alívio de pressão positiva, as PPRVs, simplesmente abrem para fora e liberam excesso. Já no caso da direita, o problema é o oposto. A pressão externa está maior. Isso pode acontecer numa descida muito rápida, por exemplo. Aí, as válvulas de pressão negativa, as NPRVs, abrem para dentro, impedindo que a fuselagem seja esmagada pela pressão de fora. Isso tudo nos leva ao ponto final. Esse sistema, super complexo, trabalhando em silêncio, em segundo plano, ele é uma das grandes forças invisíveis que fazem as viagens de avião hoje serem tão, mas tão seguras. No final das contas, é tudo uma questão de equilíbrio. Um ato de equilíbrio constante, delicado. O CPCS está o tempo todo gerenciando essa fronteira entre o ambiente hostil lá fora e o oásis de calma e normalidade que a gente sente aqui dentro da cabine. E isso deixa a gente com uma reflexão final, não é? A pressurização da cabine é só um exemplo da engenharia fantástica que está operando por trás das cenas, que outras maravilhas da tecnologia estão ali garantindo a segurança em cada voo. A aviação está cheia delas.